Pessoal, tudo certo? Atendendo alguns pedidos de amigos, fiz uma análise um pouquinho mais aprofundada sobre a presença digital de alguns dos principais e-commerce para Black Friday e levando em consideração aqui o Zing Score de hoje, nós temos um destaque para o Magazine Luiza e cada um dos players com seu respectivo score que tem como principal objetivo entender qual é o real posicionamento dessas marcas dentro do ambiente digital no seu ambiente competitivo, né? E aí nós temos aqui uma série de informações que são bastante interessantes, mas que chama bastante atenção aqui para esse evento, como ontem já tinha comentado, é a publicação no formato de vídeo, né? Então está sendo bastante utilizada essa forma de conteúdo, que sempre foi dito como uma tendência, e agora parece que ela está se transformando numa realidade já, né? A gente vê, por exemplo, que players como Centauro, como Carrefour, Ponto Frio, próprio Magazine Luiza, né? Americanas, Netshoes, Submarino, Casas Bahia, né? Predominantemente está usando a estratégia de conteúdo no formato de vídeo para atrair os seus consumidores, né? Dentro dos posts que a gente vê que mais estão gerando engajamento dessas marcas nas redes sociais, a gente também vê um destaque grande para o conteúdo em vídeo, quando a gente vê que dentro dos 891 posts somados em todas as redes, a gente vê dois dos principais são das lojas americanas no YouTube, e nós temos aqui, no caso do Magazine Luiza, uma publicação feita no Facebook no formato de vídeo, né? A gente tem toda a ordenação desses posts pelos que mais engajaram, depois a gente vai olhar com um pouco mais de profundidade com um exemplo. Tem um olhar sobre a questão do comportamento dentro do website desses players, né, nesse mês tão importante, então para ver se a Black Friday está impactando de alguma forma, quais são os principais termos e links que estão gerando tráfego para esses players, e também uma visão do conteúdo noticioso, como é que está a repercussão desses players e a associação deles a esse evento no mês de novembro. Então, para começar aqui o exemplo, a gente vai dar uma olhada na presença na parte de Web Analytics da Lojas Americanas, e a gente consegue ter alguns insights, né? Por exemplo, a gente vê que dentre os principais termos que geram acesso ao site da americanas.com.br no mês de novembro, nós temos o termo iPhone 7, ou seja, que já se apresenta uma tendência, né, de um produto que de alguma forma as pessoas estão buscando, estão chegando ao site da Americanas e possivelmente fazendo uma aquisição desse produto, né? E tem aqui uma visão de um player que, em tese, seria um competidor que, quando é buscado dentro do Google e outros mecanismos de busca, ele chega ao site da Americanas, né? E quando a gente vai entender um pouco desse comportamento, a gente vê que se for buscar o Ricardo Eletro no Google, depois dos resultados orgânicos e a próprio link patrocinado, a gente tem um link que mostra é, a opção de se encontrar os produtos da Ricardo Eletro dentro do marketplace das lojas americanas. Então, hoje as pessoas estão procurando produtos dentro de mecanismos de busca da Ricardo Eletro e estão chegando ao site da Americanas para fazer a aquisição, né? Então, bacana que a gente vê que tem uma relação aí entre esses players e aí até ver que a Ricardo Eletro passou a oferecer os produtos dela dentro do marketplace da Americanas. Trazendo uma visão de link building, que seria quais são os principais links geradores de acesso ao site da Americanas no mês de novembro, é bacana também ver nessa mesma lógica de revenda, né, e segmentos. A gente vê, por exemplo, no site da Microsoft, ela apontando para os principais parceiros que revendem os seus produtos. E aqui a gente tem um link para o site da Americanas, como também vê de outros players que inclusive estão sendo monitorados, como o Submarino, né, dentro da nossa análise aqui. Então, importante saber essas informações até para pensar numa estratégia visando as próximas edições aí da Black Friday, né? Olhando para a questão de conteúdo noticioso, chama bastante atenção a questão do ponto frio, onde durante o mês de novembro, vou fazer uma restrição nesse período aqui, nós tivemos um volume de mais de 100 notícias capturadas, foram
161 notícias capturadas, com grande destaque para o dia de hoje, né? Dessas 161, nós temos 49 que foram capturadas no dia de hoje. E aí, dentro dessas notícias, a gente vê que a Black Friday, especificamente, está muito presente, né? Com a marca Ponto Frio dentro dos resultados que ela vem obtendo na imprensa online, né? Esses são os principais portais que estão noticiando sobre a Ponto Frio, mês de novembro, e a gente tem aqui uma visão dinâmica de quais são as principais palavras que estão aparecendo associadas a Ponto Frio nesse mês de novembro, né? E aí eu posso ver essas notícias também aqui sem necessidade de sair da plataforma. Estou vendo aqui uma notícia que a Black Friday espera 100 milhões de consumidores no portal R7. Essa matéria eu vejo integralmente na plataforma aqui. Ela está mencionando não só a Ponto Frio, como está tagueado, como apresenta também a Casas Bahia, né? Se porventura eu quiser ver essa matéria lá no portal, se eu for um player que tem o interesse eventualmente em me destacar dentro dessa matéria para tentar atrair a atenção do público, eu posso clicar e ver o conteúdo original, né? A partir daqui eu consigo identificar a oportunidade de mídia, né? Então, digamos que eu sou um concorrente da Ponto Frio, da Casas Bahia, e eu tenho interesse em atrair a atenção do público que está consumindo esse conteúdo, eu posso aproveitar a oportunidade para trabalhar com o display do Google aqui e trazer uma visibilidade para minha marca, tentar atrair, né? Eu estou com uma oferta imbatível na minha Black Friday e eu quero que o público veja isso acessando o meu website, né? Bom, vamos voltar para a plataforma e vamos falar de redes sociais, né? Que aí o destaque fica por conta da Magazine Luiza, que ao longo do mês de novembro ela fez 90 publicações, vem trabalhando numa estratégia híbrida, impulsionando parte do seu conteúdo, né? Que a gente está trazendo uma visão do Facebook, e chama muita atenção que nessa semana, né, da Black Friday, ela teve um pico de publicações, né? Só no dia 19 foram 24 posts que a Magazine Luiza fez, muitos destes envolvendo uma série de estratégias que antecedem o evento, né? Então esses posts estão todos ordenados aqui, com uma sinalização inclusive dos que foram impulsionados, e nós vemos aqui mais uma vez a questão da estratégia de vídeo, né? Trazendo um destaque grande para as publicações que a Magazine Luiza está fazendo. Então a gente consegue ver que o pessoal está fortemente usando aí as redes e divulgando e fazendo uma postagem com bastante frequência nos seus canais aí, né? Se nós voltarmos para cá e tentarmos entender um pouco do comportamento em tempo real do que está acontecendo dentro da estratégia de comunicação de cada um desses players, a gente consegue ver um dashboard que nós criamos aqui, que mostra basicamente a estratégia de cada um desses players. Eu vou passar aqui, mas eu vou começar do zero para a gente atualizar. Então eu tenho aqui agora a meia-noite e 16, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo, o que está sendo mais dito por cada um desses players e o que as pessoas mais estão comentando nas publicações. Então, por exemplo, para quem quer comprar um iPhone, talvez valha a pena olhar para as ofertas da Submarino, porque eles estão falando bastante de iPhone, né? Se a gente for olhar outros players, né, a gente consegue ver o que eles estão mais comentando. E aqui é um olhar que a gente está fazendo em cima do Facebook, né? Aqui tem os posts que geraram mais engajamento, mas eu vejo, por exemplo, que o Magazine Luiza é um player que falou mais dentro desse período, considerando desde o dia 2 de novembro, mas o player que mais engajou dentro do Facebook foi o Ponto Frio, né? Com esse post que está ocupando a segunda posição, teve 1,59% de engajamento. Então aqui no conjunto de postagens, o player que teve maior engajamento, vem tendo maior engajamento, é o Ponto Frio, né? E aí depois nós temos a Casas Bahia em terceiro
mas com um volume muito menor de publicações, né? Se a gente for olhar para o Twitter, aqui é interessante que a gente vê um pouco da própria estratégia das marcas. Aí falando, reforçando a tese anterior, a gente vê, por exemplo, o Casas Bahia usando, né, a rede como forma de trabalhar o atendimento, quando a gente fala de responder no privado, né? A gente vê que aqui é uma plataforma que está sendo usada pelos players para levá-los para outros links, né, para outros lugares. E aí tem alguns posts que se destacam, mas aqui já chama a atenção o Magazine Luiza, que tem falado, né, tem postado numa proporção muito próxima dos seus principais competidores, mas tem obtido um engajamento acima da média, né? Então, ela fez uma campanha forte sobre o Black Post Magalu, né? E veio trabalhando essa hashtag aqui e tendo um engajamento de destaque dentro da sua estratégia de comunicação. Já no Instagram, a gente tem outros insights, né? Outro comportamento, e aí muitas das publicações percorrendo uma visão bem voltada para o Magazine Luiza, perdão, para Black Friday, né? Então, se nós formos olhar, a gente vê, por exemplo, a Magazine Luiza falando, né, postando mais do que os seus competidores e obtendo um engajamento acima dos seus competidores também, né? Tanto que se nós formos olhar os 5 principais posts que foram gerados por todos os players nesse período no Instagram, os top 5 são do Magazine Luiza, né? Então é uma boa referência para um trabalho aí de benchmarking para atuação no Instagram. Se nós olharmos para o YouTube, a gente começa a ver, nesse caso eu até vou me entregar, porque eu acabei olhando uma Smart TV no Magazine Luiza em função de ter visto que eles estavam sendo bastante agressivos aí com oferta. Já. Seguindo a linha de quem quer daqui a pouco procurar um smartphone, a gente vê que tanto a Ponto Frio quanto a Casas Bahia tem apresentado, né? Estão falando do Zenfone, estão falando de Samsung Galaxy aqui, mas tem pontos de atenção porque a gente vê que muita gente falando do Reclame Aqui dentro dos comentários, né, da Ponto Frio no YouTube, nos vídeos do YouTube. Então, a gente tem que também ficar muito atento a essas questões. E o que é interessante aqui também é que a gente consegue ver, por exemplo, que a Lojas Americanas é quem está fazendo um trabalho de maior destaque dentro do YouTube, porque ela de longe é a que mais posta, né? A gente tem uma frequência maior por parte do Magazine Luiza, mas é sem sombra de dúvidas a que mais engaja, né? Os top 3 posts de maior engajamento dentro dessa rede são da Americanas, e a gente tem os 3 posts falando de Black Friday, né? Então, basicamente, a ideia aqui, pessoal, era dividir um pouco com vocês do que a gente está fazendo, das possibilidades de aplicação. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais a fundo a plataforma e fazer um monitoramento da sua marca versus os seus competidores no ambiente digital, pode nos procurar que a gente vai conversar e apresentar para vocês como seria essa análise dentro do cenário e do contexto de atuação das empresas de interesse que nos procurarem. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e fico à disposição para quem quiser dar sequência para essa pauta de estratégia de marketing orientada por dados. Um grande abraço a todos.